Bom, dando sequência nessa manhã, vamos apresentar o painel 1 com o tema Reciprocidade Internacional, Barreiras, Custos e a Globalização. E para compor esse painel, eu convido ao palco como moderador o senhor Marcos Aurélio Lima de Oliveira, sócio-diretor das Soluções de Infraestrutura da Qualidade SIC. Por favor, senhor Marcos. Eu já vou apresentá-lo. Marcos é engenheiro eletrônico com especialização na área de metrologia e qualidade, atuando na área de infraestrutura da qualidade, onde durante 40 anos dedicados ao desenvolvimento de soluções nas áreas de metrologia, normalização, acreditação, regulamentação e avaliação da conformidade. Nesse período, destaca algumas funções como assessor da presidência do Inmetro, como engenheiro, gerente de divisão, coordenador geral e diretor em diversas áreas, como na metrologia científica, na área de avaliação da conformidade e regulamentação, na área de acreditação e na área administrativa e financeira da instituição. Também atuou como diretor técnico da TÜV Rheinland Brasil nos processos de certificação no Brasil e no exterior. Desde maio de 2023 é sócio-diretor da empresa de consultoria SIC, Soluções de Infraestrutura da Qualidade. Muito bem-vindo, Marcos. E como palestrante, eu convido o senhor Daniel Nubiu, Managing Director da Heine Instruments, representando a European Weighing Industry Association, CECIP. Convido também o senhor Carlos Alberto Pereira Amarante, presidente do CIBAPEM-APRAPEM. Convido o senhor Marcelo Luiz Figueiredo Moraes, chefe da Divisão de Articulação e Regulamentação Técnica Metrológica de MEL e Metro. Muito bem-vindo a todos. E apenas mencionando, pois o mesmo não pôde comparecer, mas nos enviou uma apresentação gravada deste painel, o senhor Thomas Pius, Chairman da ETICS, European Test Inspection Certification Systems. Bom, eu passo a palavra ao moderador deste painel, o senhor Marcos Aurélio, para suas contextualizações iniciais. Em seguida, seguiremos para as apresentações. Senhor Marcos. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, queria agradecer o convite pela Remesp, meu querido amigo Celso e toda a equipe da Remesp, pelo convite de poder estar aqui mais uma vez no Metro Legal. Confesso que eu não me lembro em que edição que nós estamos falando, mas com certeza já tem alguns anos, uns bons par de anos aqui para que a gente esteja convivendo e trazendo sempre temas importantes que estaremos aqui reunidos nesses 2 dias. Tivemos aqui na parte da manhã uma brilhante apresentação da nossa querida Ju, que conseguiu passar para todos, pelo menos para mim, mas acredito que para todos os senhores, uma mensagem importante sobre a questão de, no Brasil, fortalecermos a infraestrutura da qualidade, do projeto que está sendo desenvolvido no âmbito do Ministério da Indústria e Comércio, junto com o próprio Metro, no fortalecimento dessa ferramenta fundamental que é a infraestrutura da qualidade no Brasil, que congrega, dentre algumas das suas ferramentas, a metrologia legal. Nosso painel aqui agora, ele vai ser muito interessante, por quê? Porque nós vamos estar falando, e que de uma certa forma, de uma forma macro foi dita na palestra anterior, sobre a questão da reciprocidade internacional. Falou-se também aqui da questão da desburocratização, falou-se também das barreiras, do custo e de como que isso funciona do ponto de vista da globalização. Eu acho que é importante para todos nós, e nós vamos ter aqui a oportunidade de ter 2 apresentações internacionais, tendo a oportunidade de entender um pouco melhor como que isso está funcionando, principalmente na Europa, que é um grande fonte de conhecimento e de fazermos benchmark com as experiências que ocorrem
na Europa, mas uma coisa que é muito importante é essa questão da reciprocidade. E quando nós falamos de reciprocidade, nós entendemos que o caminho são de duas vias, e não somente de estarmos aqui recebendo, ou seja, sendo somente receptores de determinado tipo de produto, e aqui no fórum nós estamos falando de metrologia legal, então estaríamos falando de instrumentos que atuam na área da metrologia legal, que vêm de qualquer país do mundo e que tem que seguir as regras estabelecidas no nosso país, quer sejam os RTMs publicados pelo Inmetro, quer sejam outras regulamentações que porventura existam. E é a questão de como que nós possamos colocar os nossos produtos em outros mercados. Como que nós podemos colocar, os fabricantes brasileiros, colocar os seus produtos em mercados europeus, em mercados americanos, em mercados asiáticos. Então essa é uma grande oportunidade que a gente tem aqui para que possamos, através de uma estrutura muito bem robusta, e o Amarante vai ter a oportunidade de falar, né, aqui representando significativamente esse segmento importante dos produtores de instrumentos de medição para a área da metrologia legal. Por quê? Porque no Brasil a gente tem uma estrutura, nós temos condições de competir em igual patamar com os nossos outros parceiros. Porque nós temos laboratórios que conseguem fazer as suas realizações de SAR, nós temos uma estrutura que está sempre ainda no sentido de melhoria, que foi dito hoje, a nossa rede brasileira de metrologia legal e qualidade do Inmetro. Nós temos a rede metrológica, aqui o exemplo que é a REMESP, que tem uma estrutura muito robusta. Temos uma quantidade de laboratórios que atuam, acreditados pelo Inmetro, que atuam na área de ensaios para metrologia legal. Então, portanto, eu diria que a reciprocidade ela é muito importante, não só do ponto de vista da importação de produtos que tenham que atuar na área da metrologia legal, mas bem como ter a questão do acesso ao mercado, que foi, se não me falha a memória, a penúltima linha aqui, quando a Ju comentou sobre essa questão, que é o acesso a mercados. Então, nós temos condições no Brasil de ter a oportunidade de colocar produtos brasileiros no mercado internacional. Então, acho que isso é muito importante e, com isso, a gente poder fazer com que tenhamos muito poucas as barreiras e fazer com que a competitividade dos nossos produtos consigam atingir patamares internacionais, inclusive competindo com preços. Vou dar só um exemplo aqui rápido, existem determinados laboratórios no Brasil hoje que conseguem ter demandas de países como os Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, ou seja, eles estão conseguindo ganhar mercado, tá, aqui no Brasil, sendo contratados por grandes empresas multinacionais lá dos Estados Unidos e da Europa. Então, assim, por que não que a gente não pode, então, também colocar os nossos produtos de metrologia legal no mundo globalizado? Eu acho que essa era a mensagem que eu queria inicialmente passar aqui para todos os senhores, desejando aos nossos palestrantes, o Amarante, Marcelinho e o Daniel, uma brilhante apresentação. Está sendo também feito por remoto, né? Então o Thomas vai fazer depois uma apresentação gravada aqui para todos nós, e depois, ao término disso, a gente abre para o debate e as considerações finais. Mais uma vez, sucesso para todos nós. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Marcos. Então, para a primeira apresentação deste painel, com a palestra 1, com o tema Tendências Internacionais, Cenário Europeu e Incentivo para a Indústria, convido o Sr. Daniel Neubühl, Managing Director, Heine Instruments, representando a European Weighing Industry Association, CECIP. Só apresentando, Daniel é Micro-Engineer, Graduate Engineer e Diploma of Business Administration, President of Swiss Weighing Association, President of the International Cooperation Group, ACG,
at CECIP, member of Legal Metrology Group of CECIP, e Rapporteur for Revision of OIML R134, representing CECIP in the OIML PG. Welcome, Daniel. Thank you very much. As I heard in the last presentation already, you are very deeply into the local discussion about legal metrology. What I like to do now is to make a journey out of Brazil and go to Europe and let you know a little bit about how we do legal metrology in Europe and how we face the problems of international cooperation or international certification. And I will also talk a little bit about the future goals that we have as an association and also as scale manufacturers. As we are a scale manufacturer association, I tried to make my speech more general than as for scales, but for sure some subjects I will just talk about scales. But again, scales are also legal metrology instruments, measurements instruments, so most of the things are really useful for all kind of measurement instruments in legal metrology. Good. Who is CECIP? Just shortly, we are a European association. At the moment, we are 12 members. Sometimes we are more, sometimes less, depending a little bit on the political situation. We have some war at the moment. And this is very fundamental with the legal metrology. We promote free competition on the basis of price and quality. So legal metrology, as in our understanding, is the goal is that we have good products, high quality products for a good price. It's very important for us. What you see on the left is something about the structure. We have, as it's already said, we have different groups. On the patronage of the president of CECIP, we have a business trade group that is just looking for trade issues. We have a legal metrology group that I'm also part of it, where we interact with OIML, WELMEC, and other legal metrology associations or notified bodies, accredited bodies, and we have this international cooperation group. That's why I'm here also, that where we want to interact more globally with the people. So we are at the moment in this group, Japanese Swaying Association, the Chinese Swaying Association, we have the Americans within, we have Korea, Brazil, and we have also Argentina at the moment, and we are very open for all kind of legal metrology association to participate in this group. The aim of this group is to exchange information, to harmonize the rules for legal metrology globally, because this will end again in fair prices, fair competition, and high quality products all over the world, if we talk the same language, legal metrology. The mission, as I said, we want to have high quality standard in the manufacturing of weighing instruments. Cooperating with metrological services is very important. We cannot just produce, we need also to control it while putting it into service and over the lifetime. And those governmental bodies, we have to have very tight and good cooperation and to talk with them to understand the needs of them too. We try also to reduce technical and administrative regulation. This was also some kind of subject that I hear in the translation already. It's not about making huge standards or big laws. It's really just to
we try to have good, small requirements, legal requirements that are really necessary and not something additionally to not harm the user. In the end user is our client, and we want to have a high quality product that works a long time in a good quality. So this is very important, and we don't want to increase costs of re-verification or putting into service by having requirements that maybe are not necessary for legal metrology. What we also force in our group and all over the CESIP Europe is we try to ensure that we have harmonized standards, regulation. This starts nationally, but also then European-wide, and also with the international institutes or association where we try to cooperate to make from the top really to for the international down to the national regulation somehow a smooth a very straightforward downbreaking of the rules, that we have everywhere the same standards and requirements. What we also do is to promote good understanding of weighing technology and also legal metrology. This is also my goal when I travel for business, also to interact with local agency, local measurements institutes, to really give a good understanding that they not invent something new or invent the wheel twice, so that they try to follow and to understand that what already is existing worldwide is not too bad, and it makes sense and helps, as we already heard before, helps to import but also to export then local goods all over the world. Yes, what we also try to do, industry is always some steps ahead from the legalization, that's the fact. So we try also to start early discussion, dialogues with the association, with the notified body, with all these institutes, to prevent that we cannot put very new technologies, new type of products into the market, because we have then barriers because of non-legal fundament or even trade issues, because non-existing rules about that. And for sure, we try always to participate to international national organizations. So we are also always at OEML, for example, or CIML meetings. We are always there, and they have an open ear for us, so we have always the time and also the possibility to present our view of how to put scales in a legal way to the market. And last but not least, really we try to remove trade barriers, to have fair competitions. For sure, this is a big subject always, and I will come back to that again. So this is very important for us, for everyone. If you are acting international, this is one of the biggest issue that we have. This we try to promote best practice to show how it would work, and then hopefully have more and more harmonized situation worldwide. Just a small example of a non-automatic weighing instrument in Europe, how we put this on the market. We have green type approval or tax examination, so we have to do some kind of testing of this instrument, and then we have, it's just a
simplified. We have 3 ways to put this instrument to the market. Some bigger countries, they have a quality system, so we can put it after that directly into market. There is no additional control on it. We have a module F. The second one, it's a declaration of conformity based on testing the product. So it means there is a third party, like Inmetro in Brazil, that doing for each product some kind of conformity testing. It's not like the type approval is less intense. And what we can also do in Europe is we can make a declaration of conformity based on a unit verification. Means we can even, without any type approval, we can define a product and we can put it on the market as long as it has a certain conformity, the type plate and everything is okay, we can put it into the market. But it's a single product then, it's not like a production or something like that. If you look the whole system, European system, it's more complicated, but it's just some variation, small variation, but everything is based on this module. Testing B is fundamental. Normally this is the key of everything, and the rest is then how to put it into the market alone as a company or with third parties to put into service. The important thing about the type approval is now that Europe is using international recommendation as a base of this type approval, and also the European directives and regulation, and this is the key for making the products international, at least for a bigger amount already of countries. And as you can see now, for the non-automatic scales, we have, on one hand, we have the European directive that we use, that the products are tested, but we use also the OEML recommendation R76 2006 edition. And what is very important in this case is that the European standard is almost a copy of the OEML standard. This is a very important thing. So if I, as manufacturer, make a type approval, it costs me almost nothing to do also the OEML approval, because there is the same testing. European testing is some additional testing for electromagnetic compatibility, but in the end you get 2 certificates with 1 type approval. This gives a very good let me say starting point to put everything international. So the OEML recommendation we can easily use for the northern country of America, US, also, and also the Canada. US is a little bit more difficult. They have own rules, but they use some test result at least also for type approval for the US, for example. Good. So this is just how it works. It's even worse in Brazil. It's even worse somewhere else. In some countries where we have mutual agreement, OEML CS system is now new. Before it was really a order-based mutual agreement. It's quite easy to put the scales into service, and yeah, this is something that is really working good. So let's talk a little bit about the vision of CESIP. What we try to improve is harmonized verification approach, and again we want to reduce trade barriers, administrative costs. We try to increase competition as new players enters into market with verification. It's a little bit strange as trade association. We don't want to
prevent that others come inside, but if we have fair competition, we will have benefit for everyone. So that's maybe the key. We might want to have harmonized standards on EU levels with ceiling, risk-based approach of verification. Risk-based means that depending on the risk that something can malfunction or can be manipulated, the testing or the re-verification period is longer and or shorter. And some countries like Norway, they use that approach already, so there is less cost for the end user. But in addition, there are very intense testing and controlling if something is popping up in the market. So this is quite well working, but it's not common all over Europe. We have also to have mutual recognition inside of Europe. It's crazy. Europe is somehow the same size as Brazil, even smaller, but we have a lot of countries with different languages. All the standards are translated in different languages. The integration is difficult. It's not always the same of the law, so we have to work a lot on this too. So for sure the base is always the English, but if someone is translated English to Poland, sometimes people do some mistakes, or you have then two translation of a regulation or a directive that are not similar in the end. This is one of the big issues that we have. We try also to have voluntary agreements on with the member states to really, even if some laws are not existing or not still changed, that they do some exclusivity, that we can still do harmonized procedures all over Europe. What we now do in future, what we want to promote is verification remotely. Also, the pandemic gives us the possibility to show that this is technically possible, that something is verified remotely, so that the test person has not to come directly to the product itself. It reduces cost, traveling cost, everything. We can provide everything, that everything is safe and accredited. If we can do re-verification more often or more intense, it will also create more trust into the instruments, also for the end user. And we try also to harmonize this again also on a European level. But for sure, this is a long-time project. It's not for tomorrow. And even if European Union is a union, we have still cross-border problems. As you know, it's not that much easy. And what's important is that with the CESIP, with the weighing industry, we'll really support and develop and make initiative for new technologies to make this remote verification possible. We develop standards for communication, also cloud-based things that we are on it to really have new possibilities that hopefully helps us to have a better quality and make the move to the digital world. Good. Just some additional word for the risk-based verification. As I said, it's really important that this risk will be then determined when the scale is into the market. Then even with the re-verification, we'll see if the scale was stable or not. So you can then also change the period, verification period, longer or shorter. So this is an approach that we all want to go for it. Okay, thank you. We want to have, we promote checklist-based verification to estimate
the new date of verification. And as I said, cloud-based metrology cloud, where inspection officer can really get the data for each scale, knowing where, when, and where it was put into service, get type approval certificates, all the stuff you need. And what we also promote is really to reduce unnecessary tests. So this is a very straightforward approach, but for that we need very clear goals for that. And in the end, increase the quality of weighing for the others means the users, all the ones that use the scale, is a very important thing. Good. When you instrument database, I will just go through. We will have some additional information with your package that you get from the when you enter the conference, so you can read that again. So we work on this, and we work also on new business model. This is also another issue. Traditional models we have still, but with the internet, with let me say leasing instruments, the problem is that the owner is normally not always the user of the scale. And the regulation, the standards, legal documents, they are made for owners, and so sometimes the responsibility is not clear for the instrument. If something is wrong, who is paying, who is then also is in charge of doing put it correct, or who is then penalized if something is not good. And there are for sure other business that we didn't know. Nowadays it will come for sure. So that's very important. Good. As I said, the responsibilities for compliance for legal metrology is sometimes not clear with new models. Yeah. What we have also a big problem is market surveillance. Not only you, we have the same problem that we have sometimes in some countries not existing market surveillance. We work very hard on it also too. For sure, as a manufacturer, we are responsible. We try to put serious products on the market, but sometimes the money is not there, sometimes the infrastructure is not there. And there are also no laws then also to punish the people. So non-conformities are somewhat existing, but the people have there is no action afterwards. So they were penalized. The system is maybe out of the service, but there it doesn't hurt enough that people don't do bad things with the scales. So we need more surveillance. Encourage fair competition, include physical and metrology requirements. Sometimes they are even not clear or just too small. Increase awareness along the user and explain the risk of using non-compliant scales. It's not all about money always. Sometimes it's even a risk, a safety lift, a risk of life. Sometimes if instruments are not working in a good way. Just this one as the last slide. We want to have independent verification, or we have independent verification. This is the thing that we start to improve. Each member state has our own system to make re-verification. In some countries, private companies can do re-verification. In some others, these are really government-based people doing this. And this should be also
much more harmonized in the European level. So this is something that we face problem in additional. Yeah. So that's all. I will stop now my presentation. I thought that I have less time to talk about everything. I invite you afterwards. You have this paper to see the Vision 2030 for CESIP. There are additional points that we try to focus on it. It's a very interesting document talking about digitalization, improve the customer protection, but also general industry. We try also to now start training programs to get good professional in weighing too. So it's very important that people using the scales or people selling the scales, they are really skilled for doing that. And as I said, we are also forcing the international cooperation. Thank you very much. Thank you, Daniel. Eu não sei se o dele vai ter a Media Code, mas, enfim, depois vocês recebem a apresentação. Eu convido para a segunda apresentação deste painel com o tema Desafios do fabricante, importador de instrumentos de medição controlados, o senhor Carlos Alberto Pereira Amarante, presidente do CIBAPEM Abrapem. Só apresentando, Carlos é engenheiro químico pela Escola Politécnica da USP, especializado em instrumentação industrial pela Engenharia Mauá e pós-graduado em marketing e economia de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Possui 4 anos em agrimensura, 8 anos em medição de vazão e 27 anos em pesagem. É coordenador de Business Intelligence da Toledo do Brasil, atualmente presidente do CIBAPEM e da Abrapem. A palavra é sua, Carlos. Boa apresentação. Bom dia a todos novamente. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de dizer, primeira coisa, que eu gostei muito da apresentação do Daniel. Acho que a Abrapem tem alguma coisa a aprender com eles, a incorporar isso. Então, é mais uma razão para valorizar esse evento aqui, o Método Legal 2023. Sobre esse tema, desafio do fabricante e importador de balanças e outros instrumentos de medir, eu gostaria de primeiro apresentar o CIBAPEM e a Abrapem e depois eu vou entrar mais detalhado nos problemas, nos desafios e no que a gente precisa fazer para melhorar todo esse ambiente. Aprendo. O CIBAPEM, ele é o Sindicato Interestadual da Indústria de Balanças, Pesos e Medidas, é uma entidade que já tem mais de 80 anos, e ele representa os fabricantes de instrumentos de medir no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ele está cadastrado no Ministério do Trabalho, então ele é uma entidade que representa as empresas fabricantes desses instrumentos de medir junto aos diversos órgãos da administração pública. Nós somos associados à Fiesp, temos então incluso no nosso portfólio de instrumentos balanças, peso padrão, medidores de umidade de grãos, medidas lineares, etc. E sobre isso, como a maioria aqui sabe, né, o que acontece? A maioria desses instrumentos depende de um regulamento técnico metrológico para que você possa desenvolver esse instrumento, para que você possa fabricá-lo depois, vendê-lo e dar uma manutenção periódica sob determinadas circunstâncias, ano a ano, etc., com certificação, com declaração de conformidade e coisas do tipo. A Abrapem é a associação ligada ao CIBAPEM, ela tem a perspectiva de ter uma abrangência nacional e ela inclui, além dos fabricantes, que é o caso do CIBAPEM, ela inclui permissionários e importadores. E o objetivo dela é representar a metrologia legal
no Brasil, difundir conhecimento, lutar pela observância da legislação e o seu aprimoramento, defender a livre iniciativa, defender o segmento de metrologia e, em particular, nesse momento onde a gente tem identificado uma pirataria muito grande nesse segmento, defender as empresas que atuam dentro da legalidade. Por isso que eu comentei logo no início que temos muita coisa em comum com o CECIP apresentado pelo Daniel. Atuação dos fabricantes e importadores. De uma maneira geral, as empresas atuam, elas têm uma legislação a cumprir e nesse caso em particular da metrologia, além da legislação geral das empresas, etc., nós temos uma especificidade que são regulamentos técnicos metrológicos, no caso, desenvolvidos pelo Inmetro, que são feitos ou alguma coisa aqui no Brasil por alguma necessidade específica, mas em boa parte tem toda a orientação, tem toda a padronização que vem de fora da OIML, por exemplo. E o que uma empresa faz? Ela desenvolve um produto, ou ela importa esse produto, mas está aí no mercado em algum lugar, aqui no Brasil ou no mundo, submete esse instrumento ao Inmetro, e uma vez em ordem esse instrumento, uma vez esse instrumento aprovado, esse instrumento ele estará com a permissão para ir ao mercado. Isso ocorre através de uma portaria de aprovação de modelo, porque esse produto já foi demonstrado estar conforme as regras aqui do Brasil. Estando totalmente em ordem, você fabrica aqui no Brasil ou você importa e, tendo essa portaria de aprovação de modelo, você está liberado para vender. Liberado para vender com a ressalva de que você vai apresentá-lo a este órgão metrológico, geralmente é um IPEM estadual, alguns estados têm uma pequena diferença, mas enfim, basicamente é um IPEM local. Esse instrumento sendo aprovado pelo fiscal que está fazendo essa verificação inicial, ou em função da pandemia, nós tivemos a liberdade muito bem-vinda de emitirmos uma declaração de conformidade, esse instrumento recebe o selo do fabricante, o selo do Inmetro, o lacre do Inmetro, está pronto para ser vendido. E esse processo como um todo, ele é muito importante na medida em que você garante não apenas os direitos do consumidor, pessoa física final, mas também do consumidor intermediário, aquele fabricante que vai utilizar um instrumento de medir para produzir outras máquinas, outros instrumentos ou alguns produtos que irão ao mercado diretamente para o cliente final. Então, em vez disso ser algo que a gente possa, num momento rápido, dizer, isso é muita burocracia, não, isso até evita a burocracia, porque você, tendo cumprido essas regras, você não tem uma série de problemas a posteriori, como, por exemplo, incerteza do consumidor, discussão entre 2 ou 3 empresas que estão adquirindo o produto, que estão transportando o produto, que estão entregando para um terceiro e não tem uma referência, não tem um padrão de qualidade, uma referência como é o Inmetro e os IPENs, que são entidades muito importantes, muito sérias e que a Abrapem apoia com bastante vigor. E isso vale para balança, bomba de combustível, um termômetro clínico, um medidor de pressão arterial, um medidor de umidade de grãos, haja vista o tamanho do agronegócio no Brasil, pesos padrão e por aí vai. Problemas enfrentados pelo segmento: custo Brasil, normas, falta de recursos e a pirataria. No custo Brasil, eu pesquisei que o Movimento Brasil Competitivo estimou em 1,7 trilhão de reais o custo adicional aqui no Brasil para você produzir em comparação com o que acontece em outros países. Isso daí, ele é algo
geral, não é exclusividade da metrologia, é algo que toda a indústria no Brasil sofre. O empresário brasileiro, e muitos aqui que estão aqui são empresários, sabem muito bem o que representa o custo disso. E a gente pode destacar nesse custo Brasil o próprio financiamento do negócio, os custos financeiros, a falta de uma política industrial, empregar capital humano, a falta de qualificação de mão de obra, que já foi comentado antes pela doutora Juliana, dispor de uma infraestrutura, dispor de centros de pesquisa, dispor de uma logística adequada, de um apoio, programas entre empresas e universidades, por exemplo, um ambiente jurídico regulatório. Isso dá uma insegurança. A gente tem muitos exemplos aí no dia a dia, na mídia como um todo, de insegurança, porque você não sabe se o que está fazendo está certo, se essa é a regra que vale, se aqui vale é outra, a interpretação de um, a interpretação de outro. Integração de cadeias produtivas globais. O Brasil, apesar do seu tamanho, muitas dessas cadeias estão fora do Brasil e tem uma dependência muito grande para alguns segmentos, e você tem uma infraestrutura muitas vezes ruim em portos e aeroportos para poder importar, para poder exportar. E honrar tributos. Claro que honrar tributos é uma coisa necessária para você manter o Estado, etc. Mas existe uma insegurança muito grande, porque a interpretação de um é de outro. Você está pagando um imposto com uma certa alíquota, tem certeza disso, faz isso durante um bom tempo, de repente aparece outra interpretação e você tem um custo jurídico para provar que você não agiu na ilegalidade, por aí vai. Esses custos são custos que atrapalham muito e acabam refletindo no custo final de produção de qualquer item aqui no Brasil. No caso de normas, que claro que não é apenas a metrologia que tem normas, mas outros instrumentos, outros segmentos também têm as suas normas específicas. Mas no caso da metrologia legal, que é a razão de ser desse seminário, nós temos fundamentalmente as normas baseadas em OML, em RTMs, que são com base na OML, e as portarias de aprovação de modelo. Então, esse é um custo adicional ao meu slide anterior, porque é uma característica aqui do Brasil, você ter um custo, aquele custo anterior, que é um custo muito grande, é um custo que se destaca no mundo, haja vista que todas as vezes que você faz uma análise de competitividade entre o Brasil e outros países, o Brasil está sempre da metade para lá e não da metade para cá, como eu acredito que todos nós gostaríamos. Mas, falando das normas aqui no Brasil, existe efetivamente um descompasso entre as normas aqui do Brasil e as normas internacionais. Por exemplo, a portaria 157 já está defasada em relação às referências que nós temos da OML. Isso acaba impactando muito, porque se você está aqui no Brasil, se você está produzindo aqui no Brasil, está seguindo essa norma e você está fazendo um esforço, investindo dinheiro para atender essa norma, e essa norma não está atualizada com o que está acontecendo fora, isso fecha as portas para você adentrar o mercado internacional. É claro que, como eu coloquei no terceiro ou quarto slide, nós defendemos a livre iniciativa, a economia de mercado, etc. Mas você tem que ter condições minimamente equilibradas para que isso ocorra. E se você acaba tendo as portas fechadas, além do que muitas vezes acontece, que muitos países têm as suas defesas, as suas barreiras naturalmente, etc., que é outro assunto, mas o que acontece? A gente acaba tendo a porta fechada porque as nossas normas aqui que nós atendemos não estão atualizadas com a norma internacional. E, além disso, nós temos uma série de instrumentos onde há lacunas. A gente não tem uma regulamentação específica. Isso é necessário. Isso foi identificado ao longo do desenvolvimento do novo modelo regulatório do Inmetro, do qual o CIBAPEM e a ABRAPEM participou. Então, existem lacunas. Essas lacunas precisam
ser preenchidas, e eu vou dar alguns exemplos. Para a balança ferroviária dinâmica, para você transportar grãos para os portos. Nós temos uma grande dificuldade com isso, que eu sei que é outro painel que vai falar, então eu não vou entrar em detalhes, mas é uma coisa que é altamente necessária. Análise de células de carga, nós temos uma série de problemas por causa disso, porque você aprova o instrumento, aprova o IPNA, não tem uma verificação da célula de carga, e o que acontece? Depois disso, o instrumento está sujeito a ser eventualmente mal reparado por algum motivo, e simplesmente o que acontece? A culpa acaba recaindo no fabricante. Isso vale para a balança, isso vale para taxímetro. Se você não tiver todos os componentes, desde o sensor na roda até o display que está indicando o valor a pagar dentro de uma certificação, você está sujeito ao quê? A identificar que aquela balança, aquele taxímetro, aquele medidor, seja do que for, está errado. Mas isso por quê? Porque alguns elementos internos não estão sendo observados e deveriam ser. Isso causa a diminuição da arrecadação de impostos, problemas entre despesas entre empresas no transporte e no armazenamento, etc. E essas normas muitas vezes elas são um processo caro e demorado, inclusive porque para muitos casos nós não temos laboratórios na quantidade suficiente para atender o mercado, e a gente ouve falar de conversa com várias empresas que existe um desinteresse para que outros entrem. Então é necessário que a administração pública possa incentivar todos esses atores dentro desse processo de metrologia legal, para que a gente possa ter um ambiente mais equilibrado, com menos gargalos do que hoje tem. E além disso, mesmo que a gente quisesse fazer uma aprovação fora, ao contrário do que falou, é o Marquinhos, que está acontecendo de uma empresa de fora vir para cá, a empresa aqui no Brasil tentar aprovar lá fora é bastante difícil. Eu não tenho os detalhes de como é o processo inverso, mas eu sei que se você tentar daqui do Brasil aprovar uma coisa lá fora, isso fica muito oneroso para as empresas no Brasil, então é uma outra dificuldade para a gente atender. Sobre a falta de recursos. A falta de recursos ela é inerente à maioria das atividades da administração pública, e isso já é de longa data, e na metrologia ela se torna um problema muito grave. Por quê? Você tem uma falta de apoio ao Inmetro e aos IPENs, com falta de pessoal, falta de verbas. O Celso Caranello, o Gambaroni, ex-superintendente do IPEN de São Paulo, estivemos em Brasília há 4 anos pedindo justamente a observância da necessidade do retorno dos recursos dos IPENs para os IPENs, e não ir direto para Brasília. E não estou julgando, não tenho como julgar, mas de repente vai para outras atividades. Não estou discutindo a importância disso, mas aquilo que é arrecadado pela metrologia precisaria, em primeiro lugar, ser mantido, ser aplicado na própria metrologia. A falta de uma política para incentivos fiscais e a inovação, atraso tecnológico. Nós temos também como falta de recursos. Isso se mostra muito grave em falhas na anuência nas importações. O Inmetro é o órgão anuente, então se você quer importar esse produto dentro da metrologia legal, ele tem que ter a anuência do Inmetro, que foi o órgão que fez a aprovação de modelo. E se o Inmetro não tem gente suficiente, não tem tecnologia suficiente para identificar uma fraude, você importa uma balança para uso dentro da metrologia legal, como se fosse um relógio de pulso, por exemplo, e ninguém vai conseguir descobrir. Então é necessário, como eu comentei antes, um fortalecimento do Inmetro e dos IPENs também para isso. A falha no desembaraço alfandegário. Nós precisamos ter uma conectividade dentro da administração pública. O Inmetro, o governo federal, as alfândegas via Receita Federal, para ter uma melhora nisso, para não redundar cada vez em mais pirataria. Nós temos, como eu comentei antes, a necessidade de atualização
de regulamentos técnicos, porque isso provoca um atraso tecnológico, barreira a novos mercados e pirataria. E também acaba redundando para os IPENs na falha da vigilância de mercado, porque você não está no campo vigiando. É claro que é impossível você imaginar que você vai ter um fiscal em cada posto de saúde verificando medidores de pressão, termômetros, balança de pesar pessoas, ou em cada feira ou mercadinho no Brasil fiscalizando uma balança, por exemplo, ou em cada posto de gasolina verificando uma bomba de combustível. Não dá para fazer isso. Mas se você melhora a fiscalização na anuência, no desembaraço alfandegário e na venda via canais de e-commerce, por exemplo, que é o principal canal de comércio, você já reduz bastante. Isso aliado a uma fiscalização periódica, etc., dentro das condições de cada estado, você tem condição de melhorar bastante o ambiente regulatório. Só para mensurar aqui a pirataria. Nós tivemos, nas medições de 2018 a 2020, mais de 200 mil balanças que entraram irregularmente no Brasil. Isso são dados do Siscore. Então, esse número é o número que passou pela Receita Federal. Não é número que passou debaixo do pano na fronteira tríplice. Não, passou pela Receita Federal. Irregularmente. Por quê? Por alguma falha, etc., a gente não pôde identificar, os órgãos não puderam identificar a irregularidade. Além disso, nós temos um outro problema. A Receita Federal, ela, quando apreende balanças, essas balanças vão a leilão público, o que é um absurdo. Simplesmente você vai para leilão público uma balança que é irregular. Eu mensurei de outubro de 2022 a outubro de 2023 um total de mais de 12, não apareceu o total aqui, mas são mais de 20 mil balanças. São 12 mil balanças computadoras, 4.400 de piso, etc. Sei que o total dá mais de 20 mil balanças que foram apreendidas, que é a ponta do iceberg de tudo que entrou e que entrou irregularmente, que acabou voltando para o mercado. Nós temos portarias, nós temos leis, a lei de relações de consumo, a lei do e-commerce, o Código de Defesa do Consumidor, etc. Nós temos leis o suficiente, eu imagino, embora não seja advogado, para que a gente possa aplicar e ter um mercado mais regularizado. Entretanto, pela falta justamente de pessoal, falta de um olhar mais atencioso à metrologia, que, como já disseram antes, ela está em toda a sociedade, mas ela é pouco vista, a gente acaba sofrendo por causa dessas faltas. Aqui vou dar 2 exemplos. Uma balança aqui, num site de e-commerce, mais de 1.000 unidades vendidas só com esse anúncio, e não tem Inmetro, não tem aprovação de modelo, geralmente é vendido sem nota fiscal. Aqui mais uma com 100 unidades vendidas, também sem Inmetro e nota fiscal. E você vai ver no anúncio, está lá, balança para uso comercial, feira, supermercado, açougue, mercearia, sem Inmetro e nota fiscal. Se eu pusesse, é um anúncio, não tenho OAB, não emito recibo, mas ofereço serviço de advocacia, provavelmente eu seria preso. Por que para balança isso pode? Não pode. Por que para termômetro isso pode? Não pode. Há de haver uma valorização muito forte do Inmetro e todos na administração pública têm que observar isso, porque isso redunda em uma melhora da indústria, da defesa do consumidor, até em mais arrecadação para que o governo possa fazer aquilo que é para ele fazer. Quais são as nossas demandas? Nossas demandas são, acabei já falando uma boa parte disso, fortalecimento do Inmetro para fiscalizar, para atualizar as normas, para regulamentar onde há lacunas, regras e leis iguais para todos que estão dentro da metrologia legal, sejam fabricantes, importadores, prestadores de serviço, canais de vendas e usuário. A lei tem que ser para todos. A anuência tem que ser ágil e efetiva. O desembaraço alfandegário tem que ser eficiente. Para isso seria muito bom a aplicação de um convênio estabelecido em 2012 entre o Inmetro e a Receita Federal, mas que usualmente não é observado. Eu gostaria muito do retorno do Siscore para que
o setor produtivo que ele pudesse, em conjunto com a administração pública, identificar as irregularidades, aquilo que entra irregularmente no Brasil, para que isso seja diminuído. Não vou dizer diminuir a zero, que isso seria utopia, mas que pelo menos nós estivéssemos num nível menor do que o nível de 50%, 60% de balanças pirata, como aconteceu entre 2015 e 2020, anos em que a gente tinha acesso a esses dados e podia mensurar o quanto a gente perdia de emprego, de renda e de arrecadação de impostos. Nós queremos também a aplicação da lei no e-commerce, sem vendas de produtos metrológicos pela Receita Federal, a criação de mecanismos de coordenação entre os estados e o governo federal para reduzir a pirataria. Nós queremos apoiar o Inmetro, a Secretaria de Competitividade, etc., para promover o preenchimento dessas lacunas que ainda existem dentro da metrologia legal, a criação de regulamentos onde forem necessários e, com isso, o governo federal, o Inmetro, os IPENS podem contar certamente com o apoio da Abrapem e do Cibapem. Basicamente é isso, eu acho que eu não estou pedindo muito, eu agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Muito obrigada, Carlos, pela apresentação. Aí está o Media Code para captarem a apresentação do Sr. Carlos. Bom, eu convido agora para a terceira apresentação deste painel com o tema Harmonização da Metrologia Legal no Contexto Global. Convido o senhor Marcelo Luiz Figueiredo Moraes, chefe da Divisão de Articulação e Regulamentação Técnica Metrológica de MEL e Metro. Apresentando, o Marcelo é graduado em Matemática e mestre em Metrologia e Qualidade pelo Inmetro. Servidor há 19 anos no Inmetro, exerceu atividades técnicas ligadas ao controle metrológico legal de instrumentos de medição de massa. Atuou como chefe das áreas de gestão técnica, controle legal de instrumentos de medição, massa e volume, instrutor e conteudista em ações de capacitação em metrologia legal voltadas à RBMLQI e outros institutos nacionais de metrologia. É representante da Diretoria de Metrologia Legal na Comissão de Metrologia do Mercosul, a SAIN do Brasil, na OIML. Bom, boa apresentação. Marcelo, pode começar. Obrigado, bom dia a todos e a todas. Aproveito também para cumprimentar aqui meus colegas de painel. As primeiras apresentações foram brilhantes e eu vou tentar manter o nível, pelo menos chegar perto do alto nível aqui dos colegas. Na verdade, eu já estou com 21 anos no Inmetro, já tenho um tempinho, apesar de parecer novo, já não sou tão novo, né? Mas, bom, falar de harmonização da metrologia legal, harmonização, convergência regulatória, são termos que têm vindo bastante à baila e na metrologia legal não é diferente, né? Existem algumas particularidades, principalmente pelo contexto brasileiro, e aí a gente está falando de um continente chamado Brasil, não é um país simplesmente. Cada região, cada estado, às vezes cada cidade tem uma realidade diferente. E o nosso desafio é harmonizar isso tudo, né, respeitando as particularidades. Então, na metrologia legal, isso vem a reboque da modernização, que o diretor Pancieri já comentou. E a gente está falando aqui basicamente, ou prioritariamente, da aprovação de modelo, né? A aprovação de modelo, todos sabem que é a primeira etapa do controle metrológico, é uma etapa extremamente importante, porque ali já delimita que instrumento de medição pode ser colocado no mercado ou não, e como isso pode ser feito, né? Segrega muito a qualidade do instrumento, né? Separa o joio do trigo. Tem muitas falhas, como o Amarante muito bem trouxe aqui, né? A gente já vem
discutindo isso há muitos anos, é um problema enorme e que cresceu muito dos últimos, vou arredondar aí, 10 anos, né, Amarante, para cá. Mas aí é importante uma coisa também que o Amarante colocou, que é da necessidade da supervisão da vigilância de mercado, porque pirataria sempre teve, né? E quando a gente fala da pirataria, exatamente da oferta dessas balanças sem aprovação de modelo, principalmente balança, mas outros instrumentos também. Mas a gente sempre teve a incidência disso, em níveis, eu vou chamar de toleráveis na falta de outra palavra, mas em algum nível sempre tem, é impossível evitar, né, ilícitos no mercado. Mas isso, a partir do momento em que, por falta de recurso, a vigilância de mercado ficou parada praticamente em algum momento, esse índice de pirataria acabou ficando, né, subindo a níveis estratosféricos e quase insustentáveis. Fazer isso voltar hoje em dia é sempre mais difícil, né? Depois que rompe essa barreira, a coisa se dificulta bastante. Mas a aprovação de modelo é uma atividade muito importante, onde se registra a entrada do instrumento no mercado e o seu começo. Como já foi falado, né, independente da origem do instrumento, todo instrumento de medição regulamentado ele tem que passar por essa fase do controle. E isso, a gente está falando aí de uma coisa de 30 instrumentos diferentes, mais ou menos. Balanças, bombas, taxímetros, etilômetros, medidores de gases, medidores de vazão e por aí vai. E alguns setores, né, já vem questionando o IMET sobre a possibilidade de aceitar relatórios ou até aprovações emitidas no exterior. A avaliação de modelo é um processo técnico, a aprovação de modelo é um processo eminentemente técnico, né, onde se tem a avaliação feita pelo Inmetro e pelos laboratórios acreditados também. Hoje em dia há uma gama bem grande de laboratórios acreditados. Em alguns casos não é em número suficiente, né, Amarante? Existem lacunas de ensaios aí muito grandes, né? Mas isso aí é uma questão de mercado, a gente tem que buscar alternativas, a ideia é ter alternativas para isso, mas a gente sabe que tem alguns casos em que isso está muito aquém do que a gente precisa. Então essa avaliação técnica, ela é feita realmente no Brasil, e quando o instrumento é importado, ela é feita, né? Muitas vezes o instrumento já passou pelo mesmo processo de avaliação lá fora, com algumas diferenças, é claro, mas normalmente a gente segue regulamentos baseados nas mesmas recomendações internacionais do OMR, com uma ou outra adaptação. A gente tem problemas, né, muito grandes, como foi comentado aqui da portaria 157, que é até tema de outro painel, mas a gente está falando de um regulamento já bem defasado. Ele traz o número 157, mas na verdade é a portaria 236 de 94. Os ensaios são da versão ainda anterior da OML, né, de 92, e a gente está trabalhando também para ajustar isso e reduzir esse tempo de espera, esse descompasso. Esse atraso está num nível muito alto. Isso é um ponto já que a Amarante trouxe aí na minha fala, que a gente tem que ter condições internas de ter um produto brasileiro no mesmo patamar de qualidade, né, do produto estrangeiro. Isso pode ser um problema. Pode ser não, na verdade eu trouxe aqui na minha cabeça como pode, depois de ouvir a fala do Amarante eu já vejo que é um problema. Então a gente tem que lidar com isso de maneira eficiente. Isso vai sobrar para mim lá na de arte, com certeza, né? O chefe já está olhando ali que eu já vou ter um dever de casa puxado para trabalhar. Mas é um ponto importante. De toda forma, né, a gente tem discutido já desde o início desse ano. Nós estivemos lá na ECW, né, na conferência organizada pela CECIP sobre pesagem, passamos na fábrica também, da Sartórios, e a gente tem conversado bastante sobre essa abertura, né, vou dizer assim,
da aprovação de modelo, ou essa utilização de relatórios feitos no exterior. E é um pleito razoável, né? Um pleito que se pode dizer justo, mas tem que ser muito bem conversado. A gente não está avaliando hoje, né, a utilização, vamos dizer assim, da certificação AML ou de uma aprovação de modelo direta e reta, né, aceitação direta e reta. Hoje, eu sou bem tranquilo na hora de negociar essas coisas, né, mas acho que essas coisas têm que ser feitas de forma gradativa e madura. Então, o que se está falando hoje aqui é da utilização de relatórios, de ensaios feitos no exterior. E aí, o que a gente precisa pensar é que como a gente vai fazer isso, como a gente pode fazer isso, em que caso a gente pode fazer isso, né? Vocês podem ver aqui, eu trouxe alguns números brutos, né, que eu peguei lá do nosso sistema orquestra, que ajuda no gerenciamento da aprovação de modelo. E aí a gente tem ali que 2021 a 2023, até setembro, né, desse ano, foram emitidas 420 aprovações e modificações de modelo. Isso pode parecer pouco, talvez, mas a gente está falando exatamente num período bem duro de pandemia, né? Ou seja, onde a gente teve uma redução de demanda grande, e ainda assim a gente teve um número aí superior a 100, considerando 2 anos e pouco, aí, um pouquinho menos de 200 aprovações por ano. E dessas portarias emitidas, né, a gente está falando aqui de 331 de produtos produzidos por empresas nacionais, produzidos no Brasil. Claro que tem casos de parcerias, tem casos de empresas que são sucursais, isso não vai entrar no mérito, e 89 diretamente vindas do exterior, né? Isso demonstra aí uma relevância muito grande da indústria brasileira. De toda forma, isso também demonstra que tem aí um campo para discussão, né, sobre dessa internacionalização, né, de como isso pode ser feito, de quem pode fazer isso, de como isso pode ser feito de maneira a agregar, né, valor para o produto brasileiro também. Então, isso motiva a gente a discutir esse assunto, né? O Brasil tem uma indústria importante de instrumentos de medição. Eu que sou, né, da parte técnica, mais diretamente, né, costumo falar que sou técnico da área de balanço, a minha carreira foi construída toda na parte de controle metrológico de instrumentos de pesagem. Conheço bem a indústria do Brasil, né, e sabe que é uma indústria bem relevante, né? A pesagem é um assunto importante na economia brasileira, mas também nas minhas outras atividades gerenciais eu acabo vendo, o Brasil também tem uma indústria forte na parte de taxímetro, medição de combustíveis, né? Tem áreas em que o Brasil tem uma indústria atuante. Essa indústria ela gera emprego, ela gera renda, né? Ela está instalada aqui no Brasil e a gente entende que isso não pode se perder, muito pelo contrário, isso tem que ser potencializado. Então, a gente precisa trazer, né, nesse momento, essa indústria brasileira, ela tem se mostrado cada vez mais madura, né, aqui na presença do Cibapen, da Abrapen, da Remesp, em promover discussões. Ou seja, você vai para uma discussão dessa sem ter a definição do que vai acontecer, sem ter decisão, mas vai tendo as bases do que precisa ser discutido, né, negociar com todas essas partes, de maneira que se obtenha resultados que vão ser positivos para o Brasil. E aí não só para a indústria de pesagem, para a indústria de instrumentos de medição, mas para toda a indústria que utiliza desse instrumento, né? Instrumentos de medição são instrumentos de base para a indústria. Então, a gente tem que saber o que isso está influenciando, o que isso interfere. Às vezes, eu já vi caso, por exemplo, que o IPEM vai a uma indústria e identifica lá uma balança que no processo de automação não estava aprovada. Como é que a gente pode lidar com isso?
Então, essa discussão ela é muito importante. A presença da Juliana aqui, do MDIC, ela é fundamental para isso, porque eles têm conhecimento, né, têm bagagem em coisas que a gente não tem. E aí a gente tem que buscar essa cooperação. É muito importante para a gente trazer essa reciprocidade, para a gente buscar acesso a outros mercados, ou seja, como é que o produto brasileiro, então, está pensando aqui se a gente pode aceitar um relatório. Agora, o que acontece com o nosso relatório? O que acontece com aquilo que o Brasil faz aqui? Principalmente em setores onde você tem uma indústria tão forte, a gente não pode pensar em, pura e simplesmente, em aceitar unilateralmente qualquer documento, qualquer coisa. Você pode colocar, sim, em risco a saúde da indústria brasileira. Então, a gente tem que pensar em alternativas para abrir mercados, para ter reciprocidade. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai conseguir isso? Sinceramente, eu não sei. Eu depois vou perguntar para a Juliana como é que a gente vai fazer. Vou perguntar para o Pancieri. Mas o objetivo é exatamente esse, é promover a discussão, né, de forma madura e consciente, onde a gente vai, sim, vai encontrar alternativas que tornem o processo de aprovação de modelo mais rápido, efetivo, né, otimize os nossos recursos. Uma coisa que a gente vai falar muito aqui, vocês vão ter uma overdose de Marcelinho hoje e amanhã, eu já peço desculpas antecipadas, mas a gente vai falar muito disso. A gente está falando aqui, quando a gente fala em modernizar controle metrológico, tem uma razão muito simples. A gente precisa otimizar os nossos recursos, que são cada vez mais escassos. Por mais que a gente tenha recomposição de recursos, dificilmente a gente vai atingir os patamares que são necessários para a indústria. Eu não posso dizer que eu estou atendendo vocês há um tempo suficiente para mim. Quem decide, quem identifica que o nosso tempo de atendimento do Inmetro, dos IPENs, quando eu falo Inmetro, eu falo o sistema inteiro, mas quem avalia que o nosso tempo de atendimento é suficiente, não somos nós, são vocês. São as oficinas, são os fabricantes, é a indústria como um todo, né? E a sociedade em geral, no fim das contas. Então é isso que a gente tem que buscar, né? Então essa conversa, essa discussão é extremamente importante para isso, para daqui a gente trazer alternativas, trazer soluções, né? Desenvolver os cenários dentro da infraestrutura nacional da qualidade, onde a gente pode identificar as melhores alternativas, as melhores práticas, as que já são praticadas lá, o que já tem lá fora, o que se pode colocar aqui, né? Então, a gente está aberto, o Inmetro está aberto a essa discussão, a gente está querendo realmente incentivar, promover e participar dessas discussões para trazer essas melhorias. Era isso que eu tinha para agora, ganhei 5 minutos para a próxima. E eu vou ficar com esse crédito, hein, Celso? E era isso, gente. Obrigado por me ouvirem aí. Vamos continuar trabalhando. Muito obrigada, Marcelo, pela apresentação. E vamos para a quarta e última apresentação deste painel com o tema Esquemas de avaliação de conformidade e aceitação de relatórios de testes para produtos eletrotécnicos, bem como novas opções na Europa. Bom, nós assistiremos essa palestra enviada pelo Sr. Thomas Bius. Ele é Chairman da European Test Inspection Certification Systems. Ele não pôde comparecer, mas gentilmente nos enviou a gravação. Vamos lá. I am also the chairman of the OSM FIP, the Operational Subcommittee Factory Inspection Procedures. This committee is in charge of the development and maintenance of the operational documents and the harmonized requirements for the CIG inspections. Some background. BDE is the association that is more than 125 years present at the market. We are combining science, standardization, testing. Tradução tá aí, gente. Under one roof.
Our range of testing and certification covers the entire field of electrotechnical components, products, and systems. IEC system for conformity assessment schemes for electrotechnical equipment and components. It is a multilateral certification scheme based on IEC international standards. Its members use the principle of mutual recognition of test results to obtain certification for approval at national levels around the world. The IEC schemes address safety, quality, efficiency, and overall performance of components, devices, and equipment, homes, offices, workshops, health facilities, and others. In all, IEC covers 23 categories of electrical and electronic equipment and testing services. Currently, there are 54 IEC members, and Brazil is one of them. These are the conformity assessment schemes offered by IEC. The IEC is scheme for electrical and electronic equipment. The IEC-X for hazardous environments. The IEC-Q for electronic components. And the latest development, the IEC-RE, the scheme for renewable energy. Today, I would like to focus on the IEC-EE scheme for electrical and electronic equipment, and the IEC-EE CV's test certificates and reports. The IEC-EE CV scheme is based on the principle of one test, one certificate. This combination is the basis for further international recognition. This is an example for a CV test certificate. To obtain such a CV test certificate, the manufacturer submits a product sample together with a list of countries where he intends to obtain further certifications. The manufacturer submits that package to his national certification body. This NCB applies the relevant IEC standards and considers the relevant national deviations. The NCB submits all through one of his CV test laboratories. They carry out the testing and issue the CV test report. After testing is completed, the CBTL submits the CV test report to the NCB to issue the CV test certificate. Both the CV test report and the CV test certificate are sent to the manufacturer. Here is the end of the procedures. They are covered by the IEC CV scheme. All further steps are in the hands of the manufacturer. The manufacturer might now take the CV test report and the CV test certificate to apply in country B for a national or private certification mark. He might do the same in country C and country D. However, from here on, all requirements and procedures of the individual certification schemes need to be followed. WB has its individual requirements and procedures for factory surveillance, initial and follow-up. WB has also its individual inspection report. The same counts for
C and body B. The CP scheme has no scheme for inspections. However, in Europe, we have the harmonized CIG inspection scheme. Body B applies the same requirements and procedures as Body C and Body D. The CIG report issued by Body B is accepted by Body C and Body D. The CIG inspection scheme is a common tool for the supervision of manufacturer locations producing type-tested and certified electrical products in a serial production. The CIG inspection scheme is based on a multilateral inspection agreement. Members don't need lots of bilateral agreements anymore. The CIG inspection scheme members have access to the global resources of CIG inspection bodies and CIG authorized inspectors. The CIG inspection scheme stands for mutual acceptance of inspection activities performed by inspection and certification bodies in Europe so far. Currently signed by 27 members from all over Europe. Every member follows the same procedure, and all members accept each other's inspection results. One of the most known documents of this scheme is OD-CIG 023, Factory Inspection Report. This is how CIG 023 looks like. All member bodies apply the same scheme. In the meantime, the European Harmonized Inspection Procedure has been transformed into the CIG inspection scheme. Now, the CIG inspection scheme serves all European certification schemes. As you can see, the CIG inspection scheme serves the HGR scheme for cables and cords, the CCA scheme, the ENAC scheme, and others. Is the CIG scheme only for European certification bodies? No, it's not. The ETICS Harmonized CIG inspection scheme is now open also for certification bodies outside of Europe. Membership in the CIG inspection scheme brings a lot of benefits to new members, but also to their clients. Benefits for certification bodies. To become a member, CPs just have to sign one agreement to become part of the CIG family. With the membership, CPs strengthen their relationship and cooperation with European CIG members as well as with CIG members outside Europe. CIG inspection scheme members have access to the global resources of CIG inspection bodies and CIG authorized inspectors. Benefits for manufacturers. Manufacturers' primary focus is on product development, production, and market sales. However, to ensure quality, audits and inspections are a crucial part of the process. With the CIG inspection scheme, manufacturers gain the advantage of a single inspection visit from a single CIG inspector, rather than multiple visits from various inspectors representing various bodies and applying different inspection schemes. Therefore, the CIG inspection scheme is the pathway to substantial savings for manufacturers in both time and money. Reduce travel time and accommodation costs for inspectors. Faster on-site inspections due to optimized inspection process. Reduce efforts related to preparation, escorting inspectors, and managing various inspection procedures and
materials. Simplified internal processes due to reduction to just one inspection fee. As you can see, there are lots of benefits for CVs if you become a CIG members, but also for the clients of CIG members. Are you interested in the CIG inspection scheme? If yes, for more information about the CIG inspection scheme, please contact the Ethics Secretariat in Brussels under the email address you find here, or send an email to my attention, and I will be happy to assist you. Thank you for your attention, and let me know if you have any further questions. Bom, aí está a apresentação do Sr. Thomas. Eu vou passar a palavra ao moderador, o Sr. Marcos Aurélio, para iniciar o debate e abrir para as perguntas. Nós vamos, devido ao tempo, nós vamos ter que limitar apenas 4 perguntas para esse painel, tá bom? Sr. Marcos, pode iniciar. Obrigado. Gostaria de parabenizar a todos, os palestrantes, assim, sobre cada tema que foi apresentado aqui pelo Dênio, pelo Marcelinho e pelo Amarante. Eu acho que cada um aqui conseguiu apresentar parte do que era o nosso painel, falando sobre a questão da reciprocidade, falando sobre a questão de como que nós podemos estar inseridos num contexto global, sobre as questões de custo. O Amarante trouxe com bastante profundidade a questão dos custos, a questão de como que a gente pode vencer determinados tipos de barreiras, sendo elas técnicas ou comerciais. Então, eu acho que foi bem interessante. Eu gostaria de fazer aqui algumas considerações, mas dada a questão do tempo e dar a oportunidade da que a plenária possa se manifestar, só teremos 4 perguntas. Então, eu passaria para a plenária e ver se alguém gostaria de fazer a primeira pergunta, falando que só temos 4 perguntas. Alguém? Levanta a mão, por favor. Por gentileza. Tem 1, 2, 3, 4 já levantaram a mão, eu já vi aqui, então nós temos primeiro aqui o nosso amigo, por favor, fale o seu nome e a empresa que representa. Não, primeiro ali. Lá atrás? É você. Eu, né? Isso. Bom dia a todos, meu nome é Hércules, eu sou fiscal do INPE em São Paulo. Gostaria só de comentar algumas coisas sobre a fala do senhor Carlos Amarante, que é do Cibapem, e também da Toledo, pelo que eu entendi, né? Esse problema, senhor Carlos, o senhor falou sobre as balanças não aprovadas, né, que as partes foram chamadas de piratas ali, eu enfrento bastante na rua porque eu sou fiscal da periódica. Inclusive já aprendi balança falsificada Toledo. Eu não concordei quando disseram que um dos motivos foi a pandemia, a baixa de pessoal, porque esse problema já era bastante grave antes da pandemia. Para mim, as principais causas que eu percebo na rua são o câmbio. Essas balanças são baratas, muito baratas. Antigamente você comprava por R$100 e poucos. E hoje o e-commerce, que foi a ilustração que o senhor utilizou. Achei curioso também o senhor falar do RTM defasado em relação às normas internacionais, porque esse RTM tem portaria de 2022, que é o ano passado. É a área do Marcelo aí também. Não sei, só a portaria de aprovação, Marcelo. Desculpa. Fiscalização porta a porta, que foi dita também, por incrível que pareça, é feita. Por incrível que pareça. Não todo IPEM, porque falta pessoal, né? O IPEM não pede mais dinheiro, o IPEM só gostaria do dinheiro, acho que foi algum dos colegas que disse aqui, do dinheiro que era nosso. Era repassado 75% do que era arrecadado pela inicial, pelas taxas, e hoje isso não é respeitado mais. Se fosse respeitado com um valor de taxa de 2016, faria porta a porta sim, embora eu acho essa sistemática de fiscalização ultrapassada e desnecessária.
o senhor falou também sobre normas, são custo, mas eu gostaria de saber a opinião em relação do senhor sobre normas, porque se não houvesse normas, como a ORTM de balanças, a Toledo hoje estaria competindo diretamente com essas balanças que entram importadas da China, por exemplo. Então, acho que deve haver um meio termo entre o custo da norma, né, mas a necessidade da norma, inclusive pela motivação da norma, que é a garantia da proteção do consumidor e da segurança também. A falta de conversa dos órgãos, de novo, né? Eu estou há 10 anos no IP em São Paulo. É um negócio assim, impressionante. Na outra fala teve um outro exemplo de órgãos que não se conversavam. Nessa aqui foi a da balanças apreendidas pela Receita Federal, que o senhor falou, né? Que voltam para leilão, um negócio assim inacreditável. Acontece também em outras áreas, como o setor da qualidade, os brinquedos são apreendidos também, ou também entram direto no mercado. Enfim, o que eu tinha a dizer para falar era isso. As balanças são apreendidas sim, eu mesmo já aprendi várias balanças, mas utilização da inteligência, principalmente no recinto alfandegário, claro que melhoraria a eficiência do processo, né? Mas, enfim, é isso. Eu queria, em relação só às normas por parte do senhor, que não ficou muito claro, porque as normas, além de proteger o consumidor e o comércio, também auxiliam o fabricante que atua dentro de uma determinada regulamentação. Era isso. Obrigado. Bom, eu agradeço a oportunidade de repente, corrigir se eu falei em algum momento que o IPEM não faz apreensão, ou não está fazendo esse trabalho. Desculpe, não foi essa a intenção, em nenhum momento eu quis dizer isso, tá? Pelo contrário, eu enfatizei pelo menos umas 2 vezes do apoio que nós damos ao Inmetro, aos IPENs. Nós não somos contra as normas, pelo contrário, nós queremos que elas sejam aplicadas, inclusive, no final, acho que no último slide, eu comentei da disponibilidade do CIBAPEM e da ABRAPEM em colaborar com o Inmetro para preencher algumas lacunas, algumas normas que precisam ser feitas, precisam ser atualizadas e que não estão por diversos motivos e que precisam ser. Então a gente está à disposição para colaborar com isso. Sobre a questão da atualização de normas, isso é uma coisa que eu tenho ciência de que a 157 foi a revisão da 236 de 94, mas apesar disso ela não está atualizada com a última versão da OML. E aí foi isso que eu quis dizer, que é uma coisa que nos afeta bastante, porque não tem verificação de estado de carga. Não é culpa, a gente está aqui apontando o dedo e criticando ninguém, está dizendo que o fato é esse, a situação é essa, seja por falta de verba, seja por falta de novos concursos para a administração pública, mas o fato se você não está com a norma aqui atualizada com a norma que está sendo aplicada em outros países, isso acaba gerando uma barreira à entrada dos nossos instrumentos em outros mercados. Só isso, mas se teve alguma falha de comunicação nisso, eu peço desculpas, mas foi esse o objetivo de levar. A gente quer, da melhor forma possível, que as normas sejam tão atualizadas quanto possível com as normas internacionais, que elas sejam aplicadas e que haja condições dos IPENs fazendo o trabalho de vigilância de mercado, que eles fazem. Mas o que eu falei de porta a porta, é praticamente impossível você estar em cada ponto, em cada posto de venda, em cada barraca de feira, em cada posto de gasolina, vigiando. Daí a importância que a gente vê no trabalho que o IPEM de São Paulo está fazendo agora com o superintendente Gerson, de colocar inteligência em cima disso para melhorar essa fiscalização. E também é por isso que eu falei da importância da gente ter uma fiscalização em 3 pontos: na anuência, no desembaraço alfandegário e nas vendas via e-commerce. Se você tiver uma atuação, uma eficiência grande nesses 3 pontos, diminui a sobrecarga de trabalho na ponta final de você vigiar porta a porta, porque evidentemente não há funcionários suficientes para vigiar tudo, como não há funcionário suficiente para dar segurança para cada cidadão
do país, apesar do nível de violência. É só isso. Obrigado. Obrigado pela pergunta, obrigado, Amarante, pelas considerações. Eu só vou pedir às próximas 3 perguntas que possam, por favor, fazer as perguntas breve, por conta, já recebi mais um recado aqui, por conta do nosso tempo. E os meus queridos aqui, palestrantes também, ao responder, sendo mais objetivo. Nosso amigo do TPS, por favor. Bom, boa tarde. Dr. Daniel, você falou de eliminação de barreiras. Efetivamente, essas barreiras existem no sentido de importação ou exportação, ou seja, o Brasil impõe barreiras para a importação? Essa é a pergunta. O senhor fala também de verificações remotas. Essas verificações remotas implicariam naturalmente de implantação nessas balanças de instrumentos que remotamente eles pudessem ser verificados. Isso não encareceria ainda mais essas balanças, já que essas balanças perdem concorrência para essas outras que são muito vendidas muito baratas, né, no mercado. Então aumentaria essa diferença e, por consequência, aumentaria ainda mais a pirataria. Essa é uma outra pergunta, né? E sobre o Carlos, você falou sobre descompasso entre as normas do Brasil e as normas, né, internacionais. Aí eu até passaria até para o Marcelo. O Brasil faz parte da OIML. O Brasil efetivamente está nesse descompasso, né, a ponto da gente ter essa defasagem. Por consequência, a gente está perdendo competitividade. Outra coisa que você falou foi que falta de laboratórios capacitados para atendimento a demandas, falta de interesse. O Marcelo falou, o Brasil tem uma indústria importante de instrumentos de medição, né? Então, sabe, me pareceu assim algum curto-circuito aí. Gostaria que vocês colocassem. Eu quero parabenizar. Os painéis foram extremamente densos. Eu fiquei aqui um pouco agoniado com sabe, sistematizar isso aí. Mas assim, resumidamente, é isso aí. Gostaria de colocar primeiro, Dr. Daniel, essa questão, né? Não sei se o senhor lembra ainda, se quiser eu repito. Verificações de ações remotas, elementos, barreiras. Existem barreiras. Essas barreiras são do Brasil ou barreiras da Europa para com o Brasil. E se essas verificações remotas, elas substituem uma parte, que é você fazer a verificação periódica do equipamento fora, remotamente, mas a presença do fiscal, ela vai continuar sendo necessária. Okay, Daniel, could you comment? I'm sorry. I'm sorry, the question is too long for me. The translation was not enough good. I'm sorry. Excuse me. Can you repeat the question? Okay. Você pode repetir devagarzinho para a tradução. Ok. Existem barreiras tarifárias entre o Brasil e a Europa? De onde partem essas barreiras? Do Brasil ou da Europa? Outra. Okay, I understand. So, yes, now I understand. So, what I understand with our business partner, the taxes are very high. So this is one of the issues that we have. On the other hand, if I hear Carlos about piracy, I don't understand why these taxes are that much high, because the problem of piracy is not the problem of legal control or market surveillance. The problem is that goods comes inside your country without control. We have also piracy in Switzerland, but they copy more the Swiss watches than the scales. But they are all collected and stopped at the borderline. So this is one thing. This is one thing, very expensive. So
normally our products are too high compared to other international countries if we go then to market prices. The other thing is, for sure, Imetro is doing a lot for harmonization too. They are also a member of OEML, but sometimes, as I try to understand you, is that it would be much more simple to, for sure, 100% copy the recommendation to national standards, and then maybe add some additional specific Brazilian constraints, than really to not 100% adapt the international standards. But for sure, sometimes it's not possible because of national law, but it would be much more easier if everyone could talk the same language in legal metrology. And OEML is already a big organization. It's maybe not the fastest one, but at least it's somehow we try to have there a common language for everyone. Então seriam barreiras técnicas. Yes. So, yes, in the way that sometimes we go to a country, must not only be Brazil, where we have OEML certificate, where we have done all the testing according to OEML, but they do additional testing or they do the same testing again. For sure, there must be mutual agreement. It's all about trust, you know, between the metrology institutes. But I believe OEML is a good let me say, way to join each other, to have mutual trust in the system itself. But and we go in this way, but still not 100% for sure. Thank you. Ok, obrigado. Bom, Carlos. você queria fazer, por favor, breve, por conta do... Não, vou rapidamente só complementar Cacá, sobre o que o Amarante falou. Você perguntou a respeito dessa desatualização do regulamento. A gente está falando do regulamento de balanço. E sim, tem uma desatualização. Né? A portaria, a 157 de 2022, na verdade, ela é resultado de um processo de consolidação regulatória, onde a gente revisou os regulamentos, juntou os regulamentos. Isso foi um processo demandado pela Lei de Liberdade Econômica, que se encerrou no ano passado, 2022, e esse regulamento ele foi só revisado nesse sentido, não teve atualização técnica. Então, são os mesmos requisitos ensaios da portaria 236 de 94, que por sua vez é alinhada com a R76 de 92. Então depois de 92 teve a 2006, né, e acho que até que já está em revisão essa recomendação. Mas enfim, então a gente está falando, realmente a gente tem um descompasso. Isso se deu, só rapidamente, né? A gente acabou parando em 2018, 2019, tem tempo que isso parou, depois veio pandemia e tudo mais. Mas esse processo ele acabou ficando um pouco parado na parte de controle de software e campo de aplicação do regulamento. Questões internas nossas. Entendeu? Do ponto de vista técnico, todo o restante já estava bem equalizado. Mas esses temas aí acabaram, né, meio interrompendo o processo, e depois, com tudo que aconteceu, né, a gente mexeu no modelo regulatório, veio pandemia e tudo mais, esse processo acabou sendo descontinuado. Mas eu espero que a gente retome ele logo. Só para complementar, já que eu coloquei o Carlos falou sobre falta de laboratórios capacitados para atendimento às demandas e colocou até a expressão falta de interesse. No entanto, você colocou que o Brasil tem uma indústria importante de instrumentos de medição. No meu entender, parece um pouco contraditório. Onde estaria a verdade? Parece, mas não é. Tudo que o Carlos colocou é verdade. E a gente acaba em alguns assuntos tendo um pouco. A gente está falando só dos ensaios de aprovação de modelo. Então você pode ter uma indústria extremamente pujante, forte, de instrumentos de medição, mas você não vai ter demanda para aprovação de modelo que justifique principalmente a acreditação. Os custos de
de acreditar no laboratório, o que a gente tem que fazer aí? Ver as melhores maneiras de trazer esses laboratórios, a gente tem feito isso, a Remesp é um grande parceiro nisso, mas trazer esses laboratórios, mostrar a demanda, como a própria SEGEC já faz no dia a dia, né, da própria SEGEC, da acreditação, e ver alternativas. O que está gerando, ou se eu tenho ensaios, por exemplo, muito específicos para uma determinada aprovação de modelo, o laboratório pode não ter interesse. E em alguns casos isso acontece sim. Mas isso não significa... A gente não está falando aí de volume de produção. A gente está falando de demandas para aprovação de modelo. Você pode ter um único modelo que é produzido em larguíssima escala. Entendeu? Não necessariamente aquela indústria vai ser forte, vai ser relevante, mas ela não vai justificar algum investimento em aprovação de modelo. Por isso que acontece esse descompasso. Tá? Okay. Eu queria pedir desculpa, porque realmente o tempo está muito curto e a gente queria dar oportunidade para as outras duas últimas perguntas. Queria passar então aqui para o meu amigo e também sendo bem breve na pergunta e breve na resposta. Rápido, complementando ali o IPSP, parabéns a todos. Seu nome e Ercílio e Médio Santa Catarina. Lá em Santa Catarina nós temos 4 portos de entrada de balanças. Há 4, 5 anos atrás, através da Dimel, nós fornecemos, inclusive, 3 ou 4 nomes para ser repassados para a Receita Federal. Depois, uns 2 meses depois, uma confirmação. E de lá para cá, me chamaram 2, 3 vezes no máximo, para ver 3 balanças no máximo, cada vez uma balança. Os containers, eles nunca chamaram. Então, tá certo, às vezes falta aí... Temos a redução do pessoal, mas o IMED de Santa Catarina, quando outros órgãos reguladores nos solicitam para controle de mercado, vigilância de mercado, nós participamos. Só que a Receita não nos chama para irmos aos portos. E eu sei que já chegou nos ouvidos que às vezes entra container de balança por lá também. Pirata. Esse é o problema. Nós, se somos cutucados, nós vamos dar mais. Só para 3 balanças até hoje. E as 3 balanças não entraram por nós. Obrigado. Você está completamente certo. A impressão que nós temos é essa. Eu faço denúncias constantemente para a Receita Federal. Eu disponho de um banco de dados com mais de 10 mil URLs de anúncios irregulares em vários canais de e-commerce. Eu tenho mais de 330 CNPJs de empresas que são vendedoras contumazes de balanças irregulares. Nós, através da Fiesp, existe um programa chamado Diálogo com Autoridades Públicas, onde estava programado que no mês passado nós iríamos até Santa Catarina para fazer uma apresentação e treinamento para identificar produtos pirata. E o que aconteceu? 2 semanas antes, cancelaram dizendo que estavam fazendo operação padrão, que não era para a gente ir lá, a gente acabou não indo. E de novo, o que acontece? A gente não teve essa oportunidade. Eu não tenho como julgar o mérito do que acontece, mas o fato é que existe de fato uma dificuldade muito grande de interação para que a gente possa ter um ambiente mais saudável. Obrigado, Amarante. Anderson, por favor. Então, bom dia, Anderson do Laboratório Labelo. Primeiramente, sobre a questão dos laboratórios, né? Não ter o laboratório para atender toda a demanda. Muitas vezes nós, laboratórios, não sabemos disso. Hoje o Labelo atua em mais de 10 instrumentos de metrologia legal, que a gente foi sabendo da demanda ou pela indústria ou nas próprias reuniões da Dimel. Então seria interessante vocês, como fabricantes dos ensaios que vocês têm dificuldade em produzir um ofício, um documento e apresentar aos laboratórios. Com certeza um laboratório deve ter estrutura que possa, com pouca, muitas vezes com um investimento pequeno, ele vai complementando e atendendo outros produtos. Foi assim que a gente entrou em praticamente todos os instrumentos de metrologia legal, inclusive medidor de gás agora é uma atualização nossa que está saindo em cima de uma demanda da Dimel que falava. Tinha uma fila muito grande, os fabricantes falavam que tinha uma fila muito grande e a gente conseguiu entrar aí na parte de software e compatibilidade eletromagnética. O escopo está sendo publicado aí nesse mês de novembro. Então falta talvez os fabricantes montarem algum documento, alguma coisa e apresentarem aos laboratórios da rede. Provavelmente eles podem suprir alguma carência que vocês tenham. E o outro ponto que gostaria de colocar, quando a gente olha ali a abertura de mercado, né? A gente tem uma indústria aí
forte no país em vários segmentos, mas a gente não pode esquecer que também não é só a preservação de empregos, né, Marcelo? Vamos falar aí, por exemplo, eu gosto muito do exemplo do medidor de energia, tá? O medidor de energia impacta aí o bolso de mais de 200 milhões de brasileiros, né? E muitas vezes o produto que está sendo comercializado lá fora e ele é importado para o Brasil tem muita particularidade, como temperatura, quanto sai um medidor para o Rio Grande do Sul e um lá para o norte, dentro da caixa. Então tudo isso faz diferença na hora dos ensaios. E com o preço de um medidor hoje em dia, é mais caro para a concessionária tu ir lá trocar o medidor que pegou fogo lá no norte, que acontece muito. É mais fácil tu fazer lá no início uma aprovação de modelo que não tem esse problema em campo. Então esse problema em campo gera muito mais custo para a concessionária de energia. Isso a gente vivenciou lá nas reuniões. Então eu acredito que vai muito além só de abertura de mercado, preservação de empregos, mas sim também preservar a confiança que a sociedade tem em geral na marca Inmetro, no medidor de energia, no medidor de água. Basicamente é isso. Ok, obrigado, Anderson. Na verdade, foi só mais uma contestação em relação ao que foi colocado aqui. Então, pessoal, infelizmente o tempo realmente está muito apertado, e aí gostaria de agradecer e parabenizar aqui ao Daniel, ao Marcelo e ao Carlos Amarante pela brilhante explanação, e convido agora a nossa mestre de cerimônia para fazer os chamamentos. Obrigado. Bom, agradecemos a todos a participação. Vamos só rapidamente fazer a foto oficial.